Agora eu não posso mais fazer movimentações no Pix acima de 5 mil reais, senão a Receita vai me fiscalizar. Ou então eu não vou mais investir meu dinheiro, porque senão a Receita vai ficar me vigiando e aí eu vou ter que prestar contas para a Receita Federal. Galera, essas são algumas dúvidas que estão chegando até mim, tanto de pessoas próximas quanto pessoas da internet mesmo, que estão com essa dúvida, e eu tô fazendo esse vídeo para esclarecer de uma vez por todas tudo que você precisa saber em relação a essa fiscalização do Pix, nova reforma tributária, o que de fato é verdade ou não é. Eu tô vendo muitas pessoas com desinformação por aí e às vezes acabam espalhando porque não entendem muito bem ou não param para pesquisar e espalham sem mesmo ver que estão fazendo coisa errada, espalhando notícia errada, notícia mentirosa. Galera, a primeira coisa é entender que sempre existiu fiscalização. Você não está sendo fiscalizado só porque você recebe mais do que 5 mil reais no Pix ou recebe mais do que 15 mil reais na pessoa jurídica. Isso não é de agora. O que você tem que entender é que a Receita Federal, ela tá buscando incompatibilidade, ou seja, as pessoas que estão agindo de má fé, as pessoas que declaram um determinado valor, mas não ganham aquilo, ganham muito mais e não declaram. Então a Receita tá querendo descobrir quem são esses tipos de pessoa para conseguir arrecadar mais imposto, porque está sonegando. E de certa forma isso é errado sim, galera. A gente precisa entender que temos que agir da maneira correta, independente se o governo é bom ou ruim com a população. A gente sabe que pagamos muito imposto muitas vezes exagerado, tanto é que o Brasil é o 30º país com imposto de mais e retorno de menos. A gente tá vendo isso na cara dura. Agora, como que vai funcionar em relação a essa movimentação acima de 5 mil reais no Pix para pessoa física e 15 mil reais para pessoa jurídica? É o seguinte, a Receita Federal recebe essas informações se caso passar desses limites que eu falei. Então, se você movimentar acima de 5 mil reais no Pix, a Receita Federal já recebe isso das instituições de forma automática. A gente sabe que isso não é um tipo de imposto novo, mas a consequência disso é arrecadar mais dinheiro de quem está sonegando, ou seja, vai arrecadar mais impostos de certa forma, porque se o circo vai fechar para quem sonega, essa pessoa vai ter que pagar os impostos da maneira correta. Então para de pensar que você não vai investir, porque senão você vai ser fiscalizado demais, ou você não vai ganhar mais do que 5 mil reais agora, senão você vai ser fiscalizado. Isso daqui, galera, é quem tá pensando pequeno demais. Você vai ficar ganhando 5 mil reais agora a vida inteira só porque as instituições vão enviar essas transações de forma automática para a Receita Federal? Coisa que sempre aconteceu, coisa que o governo sempre fiscalizou as incompatibilidades. Uma coisa que você tem que entender é que mesmo você ganhando menos do que 5 mil reais ou mais, você vai ser fiscalizado de qualquer forma. A Receita, ela sempre está vendo as incompatibilidades. Ela sabe de todas as transações que foram feitas de forma irregular. Então eu vou te dar um exemplo. Se você declara que você ganha menos do que 5 mil reais no Pix, vamos supor que você está declarando 2 mil reais, só que você tá gastando mais do que isso, por exemplo, se a Receita tá vendo que você investe, aí que tá o problema. Se você tá investindo 2 mil reais por mês, com um cartão de crédito de mais 3 mil reais, né? E também, se você tem carro, tem um patrimônio ali, que a Receita tá vendo que não é compatível com o que você tá declarando, aí sim você está fazendo as coisas erradas. Nesse caso, na verdade, em todos os casos, a Receita consegue ver essas incompatibilidades. E por isso que as pessoas caem na malha fina. Se você cai na malha fina porque deixou de declarar alguma coisa por erro seu mesmo, não foi de propósito, aí tudo bem, você vai corrigir esse erro e vai declarar da forma correta. Agora, se você cai na malha fina porque está declarando de má fé, sabe muito bem que está recebendo 10 mil reais, mas está declarando 2, por exemplo, está tentando desviar valores da sua conta, aí sim você está agindo de má fé. E novamente, eu entendo que a gente está pagando muito imposto da maneira que não deveria, sem receber retorno de volta, só que para você agir da maneira correta da sua parte, precisa declarar também tudo certinho. Então olha só, com o que você precisa tomar cuidado, caso você declara menos do que você ganha, caso você tenha alguma renda, por exemplo, com aluguéis, e não declara esse tipo de renda, agora a Receita Federal vai ficar muito mais rígida em relação a isso. Por exemplo, tem um cartão de crédito com limite alto, mas declara menos do que isso. Se você tem cartão de crédito com vários beneficiários, isso se estende para familiares, amigos. A Receita Federal vai ver, opa, tem alguma coisa de errado. Como que ela recebe pouco, mas tem
vários cartões de crédito aí com várias pessoas, né? Se você também faz tudo na sua pessoa física, sendo que na verdade você poderia ter uma pessoa jurídica. E isso não serve só para quem tá movimentando acima de 5 mil reais no Pix. Como eu disse, se você está movimentando acima disso, isso vai para a Receita Federal de forma automática. Mas se for abaixo disso, você não deixa de estar sendo fiscalizado, porque a Receita vê todas as incompatibilidades, ela cruza os dados, ela cruza as informações. E uma coisa que precisa deixar bem claro, não é que ela sabe exatamente com o que você gastou ou para quem foi. Ah, eu mandei 5 mil reais pro meu amigo, a Receita Federal sabe disso. Não, ela tá vendo apenas a movimentação. Um erro muito comum que eu vejo as pessoas cometendo é o seguinte, presta atenção. Ah, eu não vou declarar porque eu ganho pouco no papel. Só que na realidade ela vive, investe e movimenta como uma pessoa que ganha mais. Nesse caso, você precisa estar atento aos limites para a declaração do imposto de renda. A partir de quanto você vai declarar? Então precisa estar atento, porque muitas vezes você não declara porque de fato você não sabe, não tem essa informação. Então vamos lá, você vai declarar se você recebe mais do que R$ 2.500 no mês. Isso dá, no ano, mais de 30 mil reais, ou seja, passou de 30 mil no ano, você já tem que declarar. Agora, se você recebe menos do que isso no ano, ou menos do que isso no mês, aí você não declara. Então, consequentemente, isso já é ruim para sua vida financeira. Vamos estar ganhando mais, não é porque você vai ter que declarar que você não vai ganhar mais. Isso daí é para quem tem mentalidade pequena. E eu sei que as pessoas aqui que estão nesse canal já têm uma mentalidade de uma pessoa rica, eu espero. Você vai investir sim, você vai crescer, você vai ter a sua liberdade financeira para quanto mais independente do governo você for, melhor. Então, vamos estar fazendo as coisas da maneira correta e sempre pensando em crescimento e não tentar caber ali naquele limite do governo que o governo impõe sobre o cidadão. Basicamente, a pessoa que declara os seus investimentos, ela está declarando outro tipo de coisa. Ela está declarando sua renda, seu patrimônio, e aí, consequentemente, os seus investimentos vão fazer parte disso. Mas se você estiver pensando assim, eu vou ter que declarar só os meus investimentos, não, se caso você não estiver declarando nenhum outro tipo de coisa. Se você estiver investindo pouco ali, não está passando desse limite, se você já não declara outro tipo de renda, não precisa se preocupar em declarar os seus investimentos nesse momento de vida. Se você for jovem, se você ainda recebe menos do que esse limite, aí não se preocupe. Agora, se você tem a consciência de que está recebendo mais, se você já declara outro tipo de renda, outro tipo de patrimônio, aí os seus investimentos também têm que ser declarados. Não significa que você vai ter que pagar, não significa que você vai ser taxado, até porque tem investimentos que são isentos de imposto, mas precisa ser declarado se você atingir esse certo tipo de limite, entendeu? Então olha só, quem precisa declarar não é só quem está movimentando via Pix, é quem tem uma renda, patrimônio superior a esses limites, é quem está tendo incompatibilidade também. A Receita vai exigir uma declaração correta de quem ela está percebendo incompatibilidade. Você precisa buscar por conta própria para quando alguma pessoa chegar com algum tipo de desinformação, você saber a verdade e saber falar para ela também estar informada, estar bem informada. Aqui, por exemplo, nesse site, Agência Brasil, aqui já vem dizendo, o reforço na fiscalização de transferências via Pix e cartão de crédito não significa a criação de novos impostos. O que vai mudar para as instituições a partir de agora? Esses limites valem para as operadoras de cartão de crédito e as instituições de pagamento, como bancos digitais e operadoras de carteiras virtuais. Elas deverão notificar à Receita operações cuja soma mensal ultrapassa esse teto de 5 mil. Os bancos tradicionais, as cooperativas de crédito e as instituições que operam outras modalidades, elas já faziam isso, elas já tinham de informar a Receita sobre esses valores. Veja bem então que isso já existia para as instituições tradicionais. Agora o que vai começar a mudar, né, é para as fintechs, para as instituições digitais, que antes não precisavam informar a Receita de forma automática. Agora elas vão ter que informar acima de 5 mil. O que significa que aumentou a quantidade de instituições informando para a Receita Federal os valores, com o objetivo de fechar mais o circo para quem está sonegando e, consequentemente, arrecadar mais dinheiro de quem sonega. E aí, para finalizar o vídeo,
fica aquela frase que a gente já conhece bem. O governo quer saber quem está sonegando, quem está ganhando 5 mil reais, mas declarando 2 mil, só que não quer saber como uma pessoa vive com apenas um salário mínimo, né? Essa frase foi dita pelo Nicolas Ferreira, um cidadão em sã consciência, sabe muito bem que é totalmente verdade isso que ele disse. Uma pessoa que de fato é trabalhadora, tá criando seu negócio, tentando crescer, e, em contrapartida, sendo fiscalizado de todos os lados, pagando imposto mais do que deveria, ou até mesmo deixando de pagar para ver se consegue viver, sustentar a sua família com aquele dinheiro que recebeu trabalhando, com certeza entende essa frase que o Nicolas disse, entende o porquê uma pessoa sonega, a gente consegue nos colocar no lugar, mas fazer o certo não deixa de ser necessário, é importante sim, a gente sabe que dormir com a consciência tranquila é o que faz a gente querer acordar no outro dia e trabalhar de maneira honesta. Então, gente, eu espero que eu tenha deixado claro tudo isso aqui. Se você tiver ficado com mais dúvidas, pode deixar aí nos comentários. Eu espero também que você esteja por dentro da nova reforma tributária que está surgindo, né? Tem mais 2 impostos novos por aí, CBS e IBS, eu já gravei um vídeo sobre isso, que também tem a ver com esse sistema mais rígido, com essa fiscalização mais rígida. Sem a fiscalização mais rígida, não tem como o modelo SA entrar em vigor. Então, se você não viu esse vídeo que eu gravei, vai lá ficar por dentro, porque uma coisa tá ligada com a outra, você precisa estar atento a todas essas informações. Busque por informações verdadeiras sempre, o meu objetivo aqui é esse, e eu também trago a minha opinião. Eu não concordo, né, com esse tanto de imposto, eu não concordo com esse tipo de fiscalização, sendo que a gente não tem o retorno necessário. A fiscalização evita fraude sim, evita pessoas desonestas no sistema, só que a gente sabe que seria melhor ainda se a gente tivesse um governo do nosso lado, do lado do povo, coisa que não acontece, coisa que a gente não vê resultado. Então, vocês sabem muito bem a minha opinião e eu vou buscar sempre trazer esses tipos de conteúdo de valor que vão agregar valor na sua vida, vão trazer conhecimento a mais. E eu espero então que vocês tenham gostado. Meu nome é Isadora Cecília e esse é meu canal Eu Tô Rica. Aqui tem tudo sobre finanças, menos a desculpa. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!